Saúde. Entrevista. Tudo caro. Fatura do cartão, mercado, matrícula, material escolar, IPVA, IPTU. Meu Jesus. Isso aqui é assustador, hein? E outros gastos comuns do início do ano. Está cada vez mais difícil, minha gente, dar conta dos boletos no fim do mês. Renata, olha, para tentar ajudar você que se identificou aqui com o que a Renata falou nesse momento, nosso Cidade Entrevista, estamos recebendo aqui a economista Thaís Marina. Ela vai falar a respeito dos desafios da dona de casa para organizar as finanças. Thaís, seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. Vamos lá, Thaís. Eu falei aí, né, enumerei o que me veio na cabeça aqui, né? Mas são muitos compromissos no início do ano. Então, antes da gente falar de como organizar as finanças no geral, como a gente se preparar para esse período específico? É só o décimo, a parcela do décimo ali que vai nos ajudar nisso, ou é preciso um pouco mais de empenho? Muito bom, Renata. Geralmente, né, esse período de início do ano, ele traz essa sazonalidade dessas despesas que não costumam aparecer em outros meses. E aí vem justamente dessa época de período de ano, onde a gente gasta mais com festas, com presentes, com viagens, e acaba esquecendo que no começo do ano vai chegar justamente aquelas despesas que você falou. Matrícula escolar, IPVA, IPTU. Então, o ideal é justamente agora, nesse período, né, nesse início de ano, já começar a se organizar para os próximos meses à frente, para que quando essas despesas cheguem, né, você não esteja ali naquela bola de neve desorganizado financeiramente. Então, alinhe ali o que você vai ter que pagar, escreva, anote, seja numa planilha ou até mesmo de forma física, numa agenda, para que você possa ter em mente, né, o que é que você vai ter que pagar. Então, você alinha ali quanto que você ganha, o que você vai gastar de despesas, e assim você consegue visualizar, porque quando a gente não visualiza, a gente acaba perdendo o controle, mas visualizando a gente consegue se organizar melhor. Então não é só aquela parcelinha do décimo que vai ajudar a gente a dar conta desses boletos aí no início do ano. O ideal é um planejamento mais longo, é isso? Tá? Isso, até porque eu acredito que muitos, né, que receberam um décimo já gastaram, né? E os que ainda têm... Ninguém nem viu a conta. O banco mesmo já direcionou para onde ir. Então, os que ainda tiverem o décimo, pode sim usar o décimo para essas despesas. E os que não tiverem, vai ser necessária essa organização. Se vê que não vai dar conta, não vai dar jeito, aí pode ir para um parcelamento, mas sempre com cautela, né? Para que possa caber ali no seu orçamento. Ô Thaís, eu já ouvi que as pessoas deveriam ajustar suas despesas em termos percentuais dependendo dos gastos. Por exemplo, você deveria gastar até 30% com moradia, até X% com transporte. Isso de fato tem aí alguma regra que pode ajudar as pessoas? Ou isso depende de caso a caso? Então, eu acho que no mundo ideal isso aconteceria, né? Mas quando a gente fala do Brasil, é até uma pauta que eu gosto muito de falar, assim, sobre finanças. Mas, infelizmente, a gente está num país em que as pessoas precisam sobreviver. Então, imagina eu chegar para um dono de casa, para um trabalhador assalariado e falar, gasta só 30% com isso ou 20% com isso e guarda isso daqui. Ele vai dizer, não está sobrando nem para as despesas essenciais. Imagina sobrar para outras coisas. Mas realmente, né, para quem puder e tiver essa organização financeira, pelo menos guardar ali de 10% a 20% do que ganha para poupança, para investimentos, e o restante ali para aqueles custos fixos, né, que a gente tem todos os meses, como moradia, alimentação, né, água, luz. Exatamente, são despesas fixas que a gente chama de essenciais. E tem as despesas variáveis, que são não essenciais, né, como lazer, entre outros. Então, separar ali certinho e tentar cumprir a esses percentuais. A gente fala aí sobre conta de água, conta de energia, mais ou menos a gente tem uma média. Mas, por exemplo, quando a gente está num período mais quente, né? Então, provavelmente a conta de energia está dando um pouco mais alta, porque você fica com um ventilador ligado mais tempo, para quem tem ar-condicionado também, as férias, né, as crianças dentro de casa, e de repente ficam mais em computador ou na televisão. Então, a gente precisa também saber a média dessas contas fixas
que em alguns períodos do ano podem variar também, né, Thaís? Isso mesmo, Renata. E um dos principais problemas, né, dessa falta de organização financeira das pessoas é porque elas não conseguem visualizar os gastos e nem anotar. Então, às vezes, é um gasto pequeno, é um aumento que vai ter aqui, mas não vai fazer diferença. Mas no final do mês, acaba sim impactando ali o orçamento. Então, visualize, saiba exatamente o que você gasta, quanto você ganha. Vai ter uma despesa a mais, anote também para que você possa visualizar. Quando a gente olha e a gente entende, a gente consegue ter um impacto maior do nosso orçamento. Tem muita gente que relata isso, né? Recebe o salário acabou, eu não sei com que, eu estava aqui, o salário sumiu. Se você colocar no papel, você vai saber para onde foi e por que acabou. Né? Ô, Vitor, é verdade que até o cafezinho a gente tem que colocar? Eu costumo dizer que sim. Eu, particularmente, faço a minha planilha de controle financeiro e eu anoto tudo. Então, eu acho que tudo tem que ser ali anotado. Até uma ajuda no semáforo que a gente dá a alguém. Vai ficar ao seu critério, né? Mas é importante, principalmente para aquelas pessoas que ganham menos. Porque mesmo um valor pequeno tem considera um percentual grande ali do que você ganha. Então, é importante sim. Ô, Thaís, uma outra questão, as pessoas que estão endividadas, né? Você falou agora há pouco, as pessoas estão lutando para sobreviver, estão endividadas. Aí tem lá o recurso do cartão de crédito. Usa cartão para pagar cartão. A gente escuta isso de muita gente. Essa estratégia é uma estratégia aceitável ou ela é uma estratégia que vai transformar a dívida numa dívida maior ainda? Como eu costumo dizer aqui, toda vez que a gente fala sobre isso, né, Vitor? Você recebeu, aí você paga o cartão, aí você fica sem dinheiro, aí você vai usar o cartão para pagar as despesas do mês. Aí o dinheiro você recebe. Para pagar o cartão. Para pagar o cartão. Isso e aí, bem comum. Como é que sai disso, meu Deus? Isso é bem comum. E antes de responder, eu queria até contextualizar, para quem não sabe, a gente está num período, né, atual em que a gente está batendo recordes de inadimplência. E um dado interessante, que vocês falaram muito de mulheres, né, dona de casa, é que as mulheres representam mais da metade das pessoas que estão endividadas e inadimplentes no país. Né? E aí você pergunta, será que vale a pena usar um cartão para pagar outro? A resposta é não. Né? Não faz sentido estar colocando uma dívida para pagar outra dívida. Né? O ideal para quem não percebe que não vai conseguir pagar ali o cartão é você, primeiramente, fuja daquele pagamento mínimo, né, que faz com que você entre no rotativo, porque os juros são muito altos, então vai acabar consumindo ali grande parte da sua renda, vai virar uma bola de neve e você vai perder o controle. Se você vê que realmente não vai conseguir, tente renegociar ou até mesmo fazer um parcelamento. É o ideal ali para quem está endividado ou inadimplente. Lembrando que quando você faz o parcelamento, vem o parcelamento da sua fatura, mais as outras compras que você fez, né? Porque às vezes as pessoas acham que só vai ficar vindo aquela parcela, né, Thaís? Exatamente, não esquecer, né? Que vai ser uma nova dívida que você vai ter, é como se você tivesse... feito uma compra, né? Feito uma compra, exatamente. Então, anote também para que você possa ter em mente isso. Muita gente faz isso, Vitor. Parcela e acha que no mês seguinte só vai vir aquela parcela. Mas não, o parcelamento do cartão é como se você tivesse feito uma nova compra. E tudo que você comprou parcelado vai continuar vindo. Vai continuar vindo. Renata, e tem uma outra coisa também. Você vai no supermercado, aí você vê a pessoa fazendo ali a feira do mês. É um gasto do mês. Aí a pessoa vai lá e diz, olha, parcela aí em 3 vezes. Mas no mês que vem você vai fazer feira de novo. Então, isso é uma estratégia viável, Thaís? Que você vai parcelando aquela despesa que deveria ser daquele mês e vai somar, vai chegar um mês que vai ser a compra toda. Você está pagando muito, né? Olha, realmente não é viável, cartão, né? A gente vê que é a realidade de muitos brasileiros, mas não é viável. O cartão de crédito, ele não é um vilão, né? Porque muitas pessoas gostam de colocar um vilão. Para quem não sabe usar, ele é. Mas ele é uma ferramenta. O problema é que as pessoas consideram o cartão um adicional da renda delas. Então, se elas ganham R$1.000 e o cartão é R$1.000 de limite, elas consideram que elas estão ganhando R$2.000. R$2.000. Quando, na verdade, não é. Poderia ser assim, né? Era bom que fosse. E aí elas acabam fazendo esses parcelamentos que, assim, não é ruim você parcelar. Principalmente naquelas ocasiões em que você não vai ter juros pagando à vista. Mas, se você não for parcelar despesas essenciais, como você falou, o próprio nome já diz, é essencial. Todos os meses vai ter. E aí, como a Renata falou, vai chegar um mês que cada parcelinha somada vai dar uma compra. E aí, como é que você vai fazer para pagar? Então, você não pode deixar de fazer. Você não vai poder deixar de fazer a feira do mês. Na feira, né? Tudo bem. 7h37, estamos conversando com a economista Thaís Marina, falando aí, né, de como a gente pode conseguir dar conta dos nossos boletos em tempos de orçamento tão curtinho,
né? O mínimo aí cada vez dá menos para a gente dar conta aí desses boletos. Vocês podem participar dessa entrevista, mandem perguntas 998780997. A gente está falando aqui de quem recebe um salário CLT, recebe um salário mínimo, por exemplo. Mas a gente está numa região que tem muitos autônomos, né? Trabalham por conta própria e aí não conseguem ter essa, né, o CLT. A gente já recebe tem uma aí, previsibilidade do que vai receber no fim do mês. Vai receber e ali já tem o FGTS, o 10º, que no final, né, você termina recebendo. Mas o autônomo não. E para quem está entrando nisso agora, Thaís, como se organizar, né? Isso, perfeito, Renata. E eu trago até um dado aqui bem interessante, porque a gente está falando de uma cidade muito empreendedora e de uma região também muito empreendedora, né? Que infelizmente não é por vocação, é por necessidade. Né? Às vezes a pessoa não consegue um emprego, aquele emprego paga muito mal, então ela vê no empreendedorismo uma forma ali de sobrevivência. E um dado que eu trago aqui é que a gente tem em torno de 30 milhões de empreendedores no Brasil, e desses 30 milhões, 10 milhões são mulheres. Tá? E as mulheres, elas são mais da metade da chefia dos lares brasileiros. Quando eu falo chefia, eu estou falando de responsabilidade financeira. Então, veja, a mulher, ela empreende muito e ela é muito responsável também pela chefia ali do lar. E aí, como fazer nisso? Porque um problema que as pessoas que são empreendedoras enfrentam é que elas têm a instabilidade, como você falou, associada à responsabilidade financeira. Então, o ideal para isso, como a sua renda é volátil, é você ter uma reserva. Tá? Então, aquela reserva... Vamos dar um exemplo aqui. Uma manicure. Ela trabalhava num salão e, de repente, não, eu vou sair, vou trabalhar por conta própria, eu vou até a casa das pessoas, né? Que é a realidade de muita gente, eu acredito que esteja nos acompanhando, ou conhece pelo menos alguém que fez isso, né? Como ela organizar naquele trabalho dela, né? Ela saber, principalmente, dar o valor para aquilo que ela faz e, ao mesmo tempo, tentar se organizar para essas despesas. Aí é uma questão de finanças empresariais, né? Provavelmente ela pode fazer algum curso, enfim, buscar ajuda profissional para isso, né? Para que ela possa ver ali a questão de custos, enfim, lucro, entre outros. Mas eu costumo dizer que a reserva financeira, ela é uma reserva que você vai montar ali para pelo menos 6 meses das suas despesas. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso de R$5.000 para poder sobreviver no mês, eu preciso ter uma reserva ali de 5 vezes 6. Tá? Então, vai dar ali R$30.000, pelo menos guardado. Isso vai te dar uma segurança, principalmente se você é um empreendedor que tem uma renda volátil. A gente sabe que é difícil, né, guardar dinheiro, principalmente para as pessoas que ganham menos, mas se você puder começar quanto antes a construir essa reserva, você vai ver o quanto que você vai ficar mais seguro ali nas suas decisões durante o mês também. Para desenvolver um pouquinho mais essa questão, só para explicar para as pessoas, como é que eu sei exatamente a minha despesa? Porque a pessoa vai dizer agora, a conta de luz aumenta, vai variar, tem as bandeiras, que também implica no valor. A conta de água também pode variar. A despesa do mês depende, por exemplo, janeiro você gasta mais, porque as crianças ficam em casa, então gasta mais. Como é que se faz para ter uma média e chegar no cálculo de, aqui, minha despesa é essa aqui? Perfeito. Eu vou falar como eu costumo fazer e também com alguns clientes, porque eu também trabalho com consultoria de investimentos, consequentemente consultoria financeira. A gente tem que ter uma média, como você falou. Então, pelo menos ali de 3 meses a 6 meses, você vai anotando, como eu falei bem no início. Então, você vai ter em mente seus custos fixos. Pare e pense, né? Quais são meus custos fixos? E aí você vai anotar. E aí, todo mês, à medida que eles forem se efetuando, você vai anotando uma planilhazinha no seu caderno. Primeiro mês lá, despesas variáveis, anota. Então, por exemplo, você teve um lazer. Você vai, anota também e coloca categoria, lazer. Eu tive uma despesa com Uber, com transporte, você vai colocar lá, categoria transporte. E aí, para fazer uma média, a gente precisa de mais de um mês, né? Então, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e aí você vai para análise. Você vai somar tudo, dividir pela quantidade de meses, que você vai ter mais ou menos ali uma média. Agora, é claro, tem meses, como você bem falou, que são sazonais. Tá? Então, não necessariamente vai entrar nesse cálculo, porque a gente sabe que é um mês que varia muito, como, por exemplo, janeiro, fevereiro. Mas nos outros meses, que costumam seguir uma regularidade, você consegue sim ter esse controle. Eu falo porque eu faço isso também, aconselho as pessoas a fazerem isso e dá muito certo, porque você consegue vislumbrar ali mais ou menos uma média. E os custos fixos, raramente eles vão variar. Tá? Porque quando a gente consegue ele todos os meses, eles costumam seguir uma tendência. Então, a energia pode variar, mas não tanto, né? A água, a gente sabe, a internet, a operadora do seu celular é um valor fixo. Então, você já sabe quanto você tem que pagar por isso.
Então tem que ter tudo lá, né? Água, luz, alimentação, escola. Tem que deixar algo para, de repente, uma emergência de saúde, por exemplo? Exatamente, Renata, é aí que entra a reserva, certo? Porque a reserva que a gente chama de reserva financeira, ela também é uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade. Então, justamente nessas coisas que estão fora do nosso controle, que são os imprevistos, a reserva vai ser ali para auxiliar. Então, você pode, inclusive, separar um percentual do quanto você ganha. Já no início do mês, quando você recebe ali o seu salário, para quem é trabalhador ou assalariado, enfim, já separar um percentual do que você ganha e investir e guardar. Não deixar para o final do mês quando sobrar, porque a gente sabe que não sobra. Então, já no início do mês, você já separa esse valor que vai te auxiliar aí nessa sua reserva. Agora, Thaís, imprevisto não é só ruim, né? Às vezes tem um imprevisto bom para quem é autônomo ou até mesmo para quem está trabalhando com CLT. No caso, tem aí o 13º, às vezes tem um adiantamento, o pessoal paga no meio do ano e não no final. E aí a pessoa tem um dinheiro extra. Bom, geralmente as pessoas, quando tem um dinheiro extra, pensam logo no que vai comprar, como vai gastar esse dinheiro. A gente deve pensar em economizar esse valor integral. Só, ganhei um extra aqui, vou colocar nessa minha reserva. Ou vou separar X para gastar com algo que eu precise, alguma coisa que estava ali pendente, e outro Y aqui eu vou guardar. Como é que deve ser esse ajuste na hora que você tem uma surpresa positiva, um dinheiro extra? Tem que contar uma coisa engraçada, que eu tenho alguns colegas que eles falam que não conseguem ver o dinheiro na conta. Porque se tiver dinheiro sobrando, eles vão ter que gastar. E a gente vê que os brasileiros têm realmente essa mentalidade. A gente conhece muita gente. Dinheiro na mão é vendaval, né? E assim, não é uma questão aqui de... mulheres são mais, né? E não é por nada, é discriminação. Nós somos mais consumistas, isso é um fato, né? Comprar uma blusinha, entendeu? Não, e tem algumas necessidades, né? Aquela coisa que você estava esquecendo, não queria nem olhar, porque você não tinha como resolver, agora tem o dinheiro ali. Aquela coisa parece que pisca na tua frente, né? Exatamente. E aí é questão de mentalidade, né? Tem até um livro muito bom, eu vou deixar como recomendação para quem está nos ouvindo, que é a Psicologia Financeira. E ele fala que essa questão de organização financeira é muito mais uma questão mental do que técnica. Porque, veja, eu falei muito aqui sobre planilha, anotar e não sei o quê, mas se a pessoa ela não tiver isso na mente dela e ela não estiver disposta a fazer o sacrifício, de nada vale. Então, tenha em mente da importância de você investir e guardar. Existem muitas oportunidades, não vou citar aqui investimentos, mas dê uma pesquisada, porque a gente está num cenário de juros altos na economia, uma taxa Selic de 15% ao ano, se dá uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, no investimento mais seguro que existe no Brasil. Então, veja, você poderia estar ganhando ali 15% ao ano sem fazer nada, só deixando seu dinheiro investido. E muitas pessoas não sabem disso. Então, ou até mesmo o dinheiro fica parado ali na sua conta, não está rendendo nada, quando ele poderia estar rentabilizando. Então, ter essa mentalidade de pensar no eu no futuro. E, às vezes, muitas pessoas chegam para mim e falam, Thaís, eu não invisto ainda porque eu acho que para eu investir, eu preciso ser rico. E isso é a maior mentira que existe. Ô, Thaís, isso realmente faz diferença na vida prática? A gente passa essas informações e tem muita gente que diz, eu não sei para que serve isso. Taxa de juros, câmbio, as informações macroeconômicas, se está vendendo mais, se o país está vendendo mais, se está comprando mais, emprego, desemprego, as pessoas ficam meio perdidas, como que isso afeta elas na vida prática. Isso, de fato, tem implicação na vida das pessoas na ponta? Afeta diretamente. Veja, eu falei de taxa de juros alta que rentabiliza o investimento. Isso é uma ponta. Aí, na outra ponta, a gente tem a taxa de juros alta que inibe o consumo. Por quê? Porque tudo fica mais caro. Empréstimo, financiamento, aquele cartão de crédito que está lá atrasado, se a gente tem uma taxa de juros alta, consequentemente os juros dele vai ser maior também. Para quem quer comprar uma casa, quem quer comprar um carro, se os juros ele está alto, consequentemente esse financiamento vai ficar alto também. Então impacta no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe, né? Tem pessoas que usam até a expressão, o dólar não impacta em nada, eu não como dólar, mas se o dólar aumenta, consequentemente os alimentos vão aumentar, por exemplo, produtos importados. Então, tudo na economia é uma cadeia. Sabe? Que a gente às vezes acha que é um assunto longe, é um economês difícil, mas que tem impacto direto no nosso dia a dia. Muito bem. A gente tem o exemplo aqui da cantora Simone Mendes, que ela sempre fala que tudo dela é parcelado, porque na cabeça dela, ela só vai pagar aquele valor. E a gente fala aqui, por exemplo, o Vitor falou de uma necessidade, às vezes você quer trocar um eletrodoméstico, uma geladeira, quando ela não chega a queimar, que aí não tem o que fazer. Tem que trocar. Né? Tem que trocar. Mas é melhor comprar parcelado ou, se der, junte o dinheiro para comprar à vista?
É o que nós estávamos conversando. O cartão de crédito não é um vilão. Principalmente para aquelas pessoas que usam muito, o parcelado ele tem alguns benefícios, né? Você pode acumular pontos, entre outras coisas. E tem a questão, por exemplo, de quem investe. Pode deixar o dinheiro investindo, rendendo, e no final do mês pagar a parcela ali, você teve um jurozinho do dinheiro que rendeu, então isso é positivo. Mas para aquelas pessoas que ganham bem e que têm controle. Porque, por exemplo, se eu vou comprar uma coisa e não tem desconto à vista, eu posso parcelar sem problemas, né? Isso é até positivo para mim. Mas entra a questão da mentalidade. Porque as pessoas parcelam, mas elas não têm controle. Aí vira uma parcela em cima da outra, isso não é positivo. O que eu costumo dizer, veja a sua real necessidade. Se para você o cartão de crédito acaba sendo difícil, você não tem controle, você acha que é um adicional de renda, não usa. Quebra ele, esconde ele. Deixa ele de castigo. Deixa de castigo. É a decisão mais drástica, mas que vai te auxiliar. Agora, se você vê que você consegue, sim, é positivo, sim, parcelado. Então, eu não tenho uma resposta direta, Renata, para dizer se é melhor parcelado ou não. Depende de cada pessoa. Ô, Thaís, e aproveitando, já que falamos aqui sobre aqueles indicadores macroeconômicos, que as pessoas acham que não tem muito a ver com elas, mas tem um aqui que está tocando diretamente, que é essa questão do imposto de renda. Quem ganha até R$5.000, isento de imposto de renda, e o efeito vai ser sentido agora, no mês de fevereiro. O governo espera que esse valor extra seja injetado na economia, que as pessoas usem para consumo. Qual é a dica para quem de fato vai ser beneficiado por isso? Vai deixar de pagar imposto de renda. Para quem ganha até R$7.500 vai ter uma redução gradual. Quem vai ter esse dinheiro extra deve fazer o quê? De fato, colocar no mercado, consumir mais, ou deve guardar um pouco disso? A resposta do economista para tudo, gente, é depende. Sério, se vocês trouxerem 10 economistas aqui, 9 eu sempre vou responder para vocês, depende. Porque depende muito da pessoa. Então, a gente sabe que R$5.000, infelizmente, hoje não é um salário tão alto. Então, a pessoa que ganha 5.000, ela também muitas vezes vive ali no limite. Então, esse dinheiro agora que ela vai ter a mais, muito provável vai ir para as rendas de consumo imediato dela. Mas se ela tiver a oportunidade de usar esse dinheiro para investir, para guardar, com certeza vai ser mais benéfico. Quanto é que a gente está falando mais ou menos? Para quem ganha, vamos colocar lá, R$5.000, o cálculo que eu já li é de cerca de R$400 a mais. Exatamente, isso. Esse valor investido nessa taxa de juros agora daria mais ou menos o quê? Mais ou menos rápido. 1% ao mês de 400. Isso. E sendo bem sincera aqui com vocês, 400 as pessoas podem achar que é pouco para investimento. Mas a partir de R$30 você já consegue investir. E quero também deixar bem claro aqui que o que importa não é o valor nem a taxa, é o tempo. Então, quanto antes você começa, melhor. Uma pessoa que começa a investir aos 30, ela está muito melhor do que uma pessoa que começa a investir aos 40. Mesmo que essa pessoa aos 40 coloque o dobro do que a de 30 colocou. Porque no longo prazo, o juros sobre juros conta muito mais. Então, mesmo que seja R$100, R$200, conta muito e vale muito a pena. Bom, a gente conversou aqui com a Thaís Marina, que é economista, e antes de encerrar, a gente tem um exemplo aqui, sabe, que é uma parte humorística, né? É uma personagem que existe, que é a Nath Gastanças, que é tudo que não se deve fazer com orçamento. Vou colocar aqui bem rapidinho para vocês acompanharem, tá? Vamos lá. Não tem dinheiro, gasta cheque especial. Ah, estourei o cheque especial, aumenta o limite. Estourou o limite, troca de banco. Ah, estourou o banco novo, vai pro banco online. Tá com o nome sujo? Pula na Crefisa. Estourou a Crefisa, pede pra família. Ah, fali minha família. Corre pra agiota. Tá correndo risco de vida com a agiota? Muda de cidade. Aí começa tudo de novo. O que não falta no Brasil é cidade pra começar de novo. A economia, ela precisa girar. Que é isso? Não, né? Não recomendo. Não, Por favor. não. Obrigada, Thaís. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. 7h51. Manhã Cidade. Não mude.